Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler, irmãos, do verso 46 ao 52. Esse texto aqui apresenta um outro encontro de uma pessoa com Jesus que transformou a vida dessa pessoa. A gente tem pensado aqui em algumas reflexões sobre encontros que transformam vidas, que mudam histórias. E esse texto aqui nos apresenta um outro encontro. A tese básica, fundamental, é que quando nós nos encontramos com Cristo, irmãos, a nossa vida é mudada. Quando eu e você temos uma experiência real com Jesus, é impossível nós continuarmos os mesmos. Nós podemos ter experiência com uma religião e não mudarmos, melhorarmos ou alguns até pioram. Nós podemos ter experiências com pessoas e elas serem positivas ou negativas, mas um encontro com Jesus é um encontro que nos muda e nos muda para sempre. E esse texto aqui nos mostra isso. Então, vamos ler Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Vamos fazer uma leitura alternada, irmãos, nesse texto sagrado. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração, continua a nos falar. Nós temos a convicção que o Senhor já nos falou hoje, através de orações, através do hino, de cânticos, através de momentos preciosos que já tivemos aqui. E nós rogamos, ó Deus, continua a nos falar, através da Tua palavra, abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão, dá-nos unção, dá-nos poder do Teu Espírito, enche a minha vida para que eu pregue a Tua palavra com poder e com fidelidade, e abençoe o Teu povo aqui reunido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, esse texto nos apresenta um encontro transformador que aconteceu na cidade de Jericó. Havia duas Jericós. Havia a Jericó mais antiga, que era aquela do Antigo Testamento,
E havia uma Jericó mais recente, uma espécie de centro administrativo que tinha sido edificada por Herodes. Jericó estava localizada a aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Jerusalém. E ela era uma rota para que as pessoas pudessem ir a Jerusalém. Ela era um caminho. E o texto vai nos mostrar um homem que tem um encontro transformador com Jesus, exatamente em Jericó. Nesse trajeto que Jesus estava fazendo. O texto traz uma descrição sobre a realidade deste homem chamado Bartimeu. Porque o evento que Marcos descreve aconteceu na saída de Jesus, de uma multidão que o acompanhava da cidade de Jericó. E o texto nos mostra um homem chamado Bartimeu. E quem era esse Bartimeu? Bartimeu vivenciava uma realidade difícil, uma realidade triste. Em primeiro lugar, pelo contexto que ele morava. Bartimeu morava em uma cidade que tinha sido condenada. Se você lê Josué capítulo 6, vai nos mostrar aquele episódio em que Deus destrói as muralhas de Jericó, e aquela cidade, ela é subjugada pelos israelitas, naquele processo de conquista da terra prometida. E Josué capítulo 6, verso 26, nos mostra que aquele líder fez o povo jurar e dizer, presta atenção, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Então perceba que a cidade de Jericó, ela estava debaixo de uma maldição. E a sua reedificação estava sob uma realidade de que quem a edificasse iria perder o seu primogênito, iria perder o seu filho mais novo. Era nessa cidade amaldiçoada que Bartimeu morava. Um contexto difícil. Mas além desse problema, Bartimeu tinha outra situação. Ele era alguém marginalizado socialmente. Por quê? Por duas razões. A primeira razão é que ele era cego. O texto nos mostra no verso de número 46. Ele era cego. Ele não tinha luz nos olhos. Ele não enxergava. Ele tinha uma doença incurável. E o fato de ser cego gerava um outro problema. Ele era um mendigo. Como ele não podia trabalhar naquele contexto, ele precisava pedir. Ele dependia totalmente da generosidade das pessoas. Então, como cego, ele não sabia para onde ir. E como mendigo, como pedinte, ele não tinha lugar para ir. Ele vivia literalmente à margem
da sociedade. Tanto que o texto nos mostra, no verso 46, que ele estava sentado onde, irmãos? Onde ele estava sentado? À beira do caminho. Ele era literalmente alguém que vivia à margem da sociedade. Se você lê o Antigo Testamento, ele não menciona nenhuma cura de um cego. Nenhuma. Mas o Antigo Testamento nos mostra que os judeus acreditavam que a cura da cegueira era um milagre que seria proporcionado pelo Messias. Isaías 29:19 e Isaías 35:5 nos mostra isso. Os judeus esperavam a era messiânica, a vinda de um Messias que iria curar os olhos do cego, que iria fazer o cego ver. Diante desse fato, Bartimeu então era marginalizado. Mas ele tinha um outro problema. Ele era um homem que não tinha nenhum valor próprio. Você olha o texto, e o texto nos mostra que aquele homem era chamado de Bartimeu. Mas Bartimeu não era um nome próprio. O nome dele não era Bartimeu. Na verdade, Bartimeu é um nome aramaico que significa filho de Timeu. Ou seja, Bartimeu era conhecido pelo nome do pai e não pelo nome dele. A combinação do texto, do termo, da palavra bar, significa filho, é um termo aramaico. E Timaeus é um termo grego que significa o respeitado. Bartimeu era filho de um homem cujo nome significa o respeitado. Mas Bartimeu não tinha respeito algum. Era miserável, era um pedinte, era um cego, vivia à margem da sociedade, dependendo da generosidade das pessoas, tinha dramas, tinha complexos, tinha traumas, quem sabe foi muitas vezes rejeitado, quem sabe em muitos e muitos momentos ele foi censurado, como nós iremos ver nesse mesmo texto. Mas a história desse homem sem esperança mudou. E quando é que ela mudou? Quando ela encontrou aquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo. Talvez haja pessoas aqui que não sejam cegas, que não sejam mendigas, que não sejam pedintes, que sejam de fato conhecidas, não pelo nome do seu pai, mas pelo seu próprio nome. Mas quem sabe, haja pessoas aqui que levam nos seus corações complexos, dramas, traumas, dores, perdas. Talvez haja pessoas aqui cuja alma sangra, cujo coração está dolorido. Pessoas aqui que enfrentam angústias profundas. Queria lhe dizer que a sua vida, ela pode ser transformada e abençoada pelo Salvador do mundo, pelo Messias, por Jesus Cristo, por aquele que anda no meio da sua igreja, por aquele que está aqui, assim como foi a vida de Bartimeu. Amém, meus amados irmãos? O texto vai nos mostrar então esse caminho de Bartimeu, esse caminho das trevas para a luz, esse caminho da escuridão para a claridade. Como foi este caminho? Como foi esta trajetória? Jesus está indo para
a Páscoa. Ele está indo para Jerusalém. Ele está indo celebrar a festa dos judeus. E havia uma multidão com ele. E muito provavelmente Bartimeu ouve que era Jesus que estava passando ali. E o texto nos mostra que a primeira atitude dele naquela transição das trevas para a luz foi buscar a Cristo. Foi invocar a Cristo. Diz o texto no verso de número 47, que ele, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começa a clamar. Ele começa a gritar. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nós percebemos algo fantástico aqui, irmãos. Bartimeu foi um homem que aproveitou, que usufruiu a oportunidade que ele teve. Por quê? Porque Jesus estava indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. E naquela ida, Jesus foi traído, foi preso, foi condenado e foi crucificado. Aquela foi a última celebração de Páscoa de Jesus. Jesus não iria mais passar por Jericó. Aquela era a oportunidade de Bartimeu. E Bartimeu simplesmente aproveita a oportunidade, porque Jesus não atravessaria mais aquele caminho. Irmãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque nós não sabemos quantas teremos. Às vezes se tem aquela ideia: eu vou ter outra oportunidade. Amanhã eu tomo essa decisão. Amanhã eu me comprometo com o Cristo. Amanhã eu resolvo essa situação. Porque a gente sempre acha que vai ter amanhã, mas nós não sabemos se vamos ter amanhã. Alguém garante que vai estar vivo amanhã? Alguém garante que vai estar vivo daqui a 5 minutos? Alguém garante que vai estar vivo até o final dessa pregação? Obviamente espero que ninguém morra aqui, né, na hora do culto. Mas o que eu estou querendo dizer é: nós não podemos garantir. E as oportunidades chegam à nossa vida. E aquilo que é certo é apresentado a nós. E a vontade de Deus é manifesta a nós. E nós temos que aproveitar as oportunidades. É isso que Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz: aproveitai as oportunidades. E Efésios 5,16 é a mesma terminologia grega, diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Havia a oportunidade de Deus para Bartimeu, e ele aproveitou, ele buscou a Cristo. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus está lhe dando? Hein? Um dos grandes dramas da vida humana é a pessoa chegar ao fim da sua vida e ter a clara sensação que ele não aproveitou as oportunidades, que ele deixou a vida passar, que ele achou que tinha um amanhã, só que o amanhã não aconteceu, que ele achou que teria um outro momento. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá hoje, porque é o hoje que eu e você temos. Por isso que ele se chama presente. O presente de Deus para você é o hoje. A oportunidade da graça, a oportunidade do favor de Deus é hoje. O momento para a nossa vida ser mudada, ser renovada, ser transformada é hoje. O momento para eu e você estarmos mais e mais ligados ao Senhor é hoje.
O dia para se arrepender dos pecados é hoje. O dia para mudar de vida é hoje. O dia para pedir perdão e perdoar é hoje, meus irmãos. Porque é o hoje que nós temos. E Bartimeu aproveitou a oportunidade. Ele busca Cristo. Ele busca a única pessoa que poderia transformar a sua história. É interessante, os líderes religiosos judeus não viam isso. A grande maioria deles rejeitou a Jesus, mas Bartimeu, um cego, ele viu isso. Um homem que não enxergava, ele percebeu que somente Cristo poderia restaurá-lo. Se você olhar o texto vai nos mostrar que Bartimeu não apenas busca a Cristo, mas ele discerne a identidade de Cristo. Ele percebe quem Cristo é. Porque não basta saber que Cristo é vivo, não basta saber que Cristo veio a essa terra, não basta saber que Ele foi um homem bom, isso não é suficiente. Nós precisamos saber o que Deus revela sobre Cristo. E Bartimeu, ele reconheceu a identidade de Jesus. Olha o texto, verso de número 47, ele diz: filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque o Antigo Testamento prometia que um filho, que um descendente de Davi iria herdar o trono. O Antigo Testamento mostrava que um descendente de Davi iria reinar sobre Israel. Então, filho de Davi era um título messiânico. E como nós dissemos no início da mensagem, Isaías profetizou que quando o Messias viesse, ele iria curar os cegos. E quando Bartimeu diz, filho de Davi, ele está dizendo, é o Messias. Eu sou cego. Isaías disse que o Messias vai curar os cegos. Esta é a minha oportunidade e eu não vou perdê-la. E ele começa a clamar, e ele começa a gritar, e ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus para salvar e para curar. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode redimir, só Jesus pode perdoar pecados, só Jesus pode mudar a vida, só Jesus pode dar a cada um de nós a paz que nós tanto ansiamos. Mas o texto continua, e o texto nos mostra que Bartimeu não apenas reconhece Jesus como o Messias. No verso de número 51, ele chama Jesus de mestre. A palavra mestre aqui na língua grega é Rabone. Rabone é uma forma intensificada de rabi, que também significa mestre. O que Bartimeu está dizendo? Bartimeu está dizendo, Jesus, tu és aquele que pode guiar a minha vida. Jesus, eu quero ser ensinado por ti. Aqui nós temos uma expressão de uma confiança pessoal em Cristo. Ele reconhece quem Jesus é. O caminho da perdição para a salvação, das trevas para a luz, do pecado para o perdão, envolve buscar a Cristo, mas envolve também reconhecer quem Cristo é. Nós cantamos isso no decorrer do nosso culto. Quem Cristo é? O Filho do Deus vivo, o Messias. Ele é mais que um profeta, ele é também profeta, mas ele é mais do que um profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o sumo sacerdote, ele é o Rei, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o
Deus, Criador de todas as coisas, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, aquele que era, aquele que é, aquele que há de voltar. Ele é o desejado das nações. Ele é a paz do mundo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. É esse Jesus, a videira verdadeira. É esse Jesus, o Redentor. É esse Jesus. E Bartimeu reconheceu quem Jesus era. E então, ele busca o Senhor. E ele busca o Senhor com atitudes corretas. Ele busca o Senhor com uma postura correta. Primeiro, o texto continua dizendo que ele busca o Senhor com persistência. Com perseverança. Ele não desiste. Por quê? Porque se você observar aí, ele grita, ele clama para que Jesus tenha misericórdia dele. Mas no verso 48, o que é que a multidão faz? A multidão simplesmente o repreendia. E dizia que ele deveria se calar. Imagine. E às vezes nós somos fáceis de nos intimidar diante da coerção social. Não é verdade? Quantas pessoas que se intimidam com a coerção social? Está lá a garota, o garoto, jovens, crentes, estão se preservando para o casamento e dizem que são virgens. E aí os colegas dizem, não é possível, você ainda está nesse tempo? Você é doido? Você é maluco? Você tem que provar antes de casar. E aí quantas pessoas, diante disso, simplesmente murcham. Você é crente? Que crente? Crente é retrógrado. Crente é quadrado. Crente não vai para frente. E aí quantas pessoas simplesmente... Você tem que trabalhar honestamente sempre. E aí pessoas dizem, se não burlar a lei, não prospera. Como é que vai prosperar se não burlar a lei num país desse? E pessoas ouvem essas mentiras, esses enganos, e elas simplesmente murcham. A coerção social, ela busca nos levar a retroceder. E aqui nós temos um homem miserável economicamente, um homem que não podia ver, um homem que não tinha lar, um homem que não tinha reputação, um homem que não é nem identificado pelo nome, simplesmente com uma multidão dizendo, se cala, cala a boca, pare de incomodar Jesus, cala a boca. Mas diz o texto, que aquele homem, porque ele sabia o que ele queria, ele continuou clamando. E a multidão dizia, cale a boca, pare. Mas o texto diz no verso 48, que ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia, cale a boca. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia, cale a boca. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perseverança, irmãos. Perseverança. Ele não desiste, ele não abre mão. Era a sua oportunidade, era o seu momento. Quantas vezes a vida de pessoas não é mudada porque elas estão preocupadas com a opinião dos outros, mas elas não pensam no que Deus quer para elas. Elas ficam preocupadas no que os outros vão dizer, mas o que é que Deus quer? Elas ficam preocupadas com a opinião dos outros, mas qual é a visão de Deus? Elas ficam preocupadas com a reputação delas, mas não com o caráter. Elas ficam preocupadas com o que as pessoas vão comentar. Bartimeu não se preocupou com isso. Ele buscou, ele persistiu, ele continuou, ele
prosseguiu, ele foi persistente. Meu irmão, persista. Persista no propósito de Deus. Persista na vontade de Deus. Persista naquilo que Deus quer para você. Não desista por nada. Nem por coerção social, nem por adversidade, nem por desânimo, nem por tribulação. O seu alvo é Cristo e vá nesse alvo até o fim. Amém, meus irmãos? Mas o texto nos mostra também que ele teve uma outra atitude. Ele dependeu completamente da misericórdia divina. Ele dependeu inteiramente da bondade de Deus, porque o texto diz que ele clama: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não chega para Jesus e diz assim: por que eu nasci cego? Por que eu nasci cego? Por que o Senhor permitiu isso? Eu tenho direito de ver. Ele não faz isso. Ele não murmura, ele não reclama, ele não reivindica direitos, ele simplesmente pede: Jesus, reconhecendo que eu não tenho direito, tenha compaixão de mim. O homem agraciado por Deus, um homem abençoado por Deus, a mulher agraciada e abençoada por Deus, é alguém que chega ao trono da graça em oração, buscando a Jesus e reconhecendo: Senhor, eu não tenho mérito, mas eu não preciso de mérito para ser abençoado por Ti. Eu preciso apenas que Tu tenhas misericórdia na minha vida, então tenha compaixão de mim. Eu não preciso de direitos para que o Senhor olhe para mim. Eu preciso apenas que Tu se compadeça da minha vida, então, Senhor, tenha compaixão de mim. Você pode dizer: Jesus, tenha compaixão de mim? Vamos dizer juntos: Jesus, tenha compaixão de mim. Isso é suficiente. E aquele homem faz isso. Se você continuar a leitura do texto, meus amados irmãos, o texto vai nos mostrar que Jesus ouve o chamado do cego. Havia a voz da multidão e a voz do cego, e elas eram antagônicas, mas Jesus ouve o chamado do cego, e ele não gosta que as pessoas ao redor estivessem repreendendo aquele homem. E o que é que ele faz? Observe aí na sua Bíblia, o texto diz que Jesus para. Esse é o Jesus maravilhoso, é o Jesus que para ouvir a voz de um Zé Ninguém. É o Jesus que para ouvir aquele que ninguém ouve. É o Jesus que para dar atenção àquele que ninguém dá atenção. É o Jesus que atende àquele que ninguém atende. É o Jesus que é gracioso para com aquele que a maioria acha que é um incômodo. É um incômodo. Você alguma vez já se incomodou de uma pessoa lhe pedir alguma coisa? Não precisa responder, só pense. Já se incomodou? Nós estamos vivendo um momento social muito difícil. Não é verdade, irmãos? Não vou entrar aqui nos méritos da questão, mas, por exemplo, há um tempo atrás, nós tínhamos um lugar, que havia aquelas pessoas, antes não tinha, mas teve um momento que havia um lugar, que havia aquelas pessoas que limpavam para-brisa de carro. Né? Era ali, naquela praça antiga, Guadalajara. Vá contar quantos lugares tem hoje. Não é? E hoje é gente jogando bolinha, é gente trabalhando com fogo. Tem de tudo, irmãos. E aí você para no sinal e vai ter gente para tentar prestar algum tipo de serviço, mas que querem pedir algo. E quantas vezes a gente simplesmente se incomoda? Só se incomoda. Né? Não vou entrar no mérito da questão. Mas às vezes receber pedidos de pedintes incomoda muitos.
Bartimeu era um cara que incomodava. Ele estava lá no canto, só chamando Jesus. Ele não estava chamando a multidão, mas a multidão se incomodou e mandou ele se calar. Mas aquele que incomodava, aquele que não era alvo de atenção, só era alvo de atenção apenas para ser repreendido, é exatamente aquele que é atendido por Jesus. Se Jesus ouviu Bartimeu, ele pode ouvir a mim e a você. Nós não somos melhores do que Bartimeu. Somos tão carentes da graça como Bartimeu. Mas ele pode parar e nos ouvir. E foi exatamente isso. Jesus para. E aí Jesus contraria a multidão e diz: chamai-o. E aquela mesma multidão muda de ideia ou de atitude. A mesma multidão que dizia cale a boca, foi a mesma multidão que foi até Bartimeu, e as palavras de repreensão se transformaram em palavras de incentivo. E aí eles dizem para o cego: alegre-se, levante-se, pois ele o está chamando. E aí eu queria que você continuasse atento. Bartimeu é então chamado pelo Senhor, através da multidão: levanta-te, Ele te chama, tenha bom ânimo. Mas me impressiona também a continuidade das atitudes de Bartimeu. Olhe para o texto. Bartimeu, naquela sua caminhada das trevas para a luz, ele tem uma compreensão do real valor das coisas. Ele entende qual é o real valor das coisas. Jesus o chama. E quando Jesus o chama, o que ele faz? Diz o texto que ele lança de si a capa. Nós vivemos numa cidade fria para o Nordeste, não é? Semana eu recebi aqui um pastor de Manaus. E aí ele veio conhecer a igreja e a gente conversou. E ele disse, ele se impressionou como era frio aqui. Ele estudou em Recife, mas nunca tinha vindo aqui, né? E eu perguntando sobre Manaus, e ele disse: é muito quente lá. E aí ele brincou: lá 26 graus, está nevando. Está muito frio aqui. E aí ele falou do hotel onde ele está hospedado. Ele disse: eu só achei frio. É frio. Mas o fato, amados irmãos, é que ele estava agasalhado, como muitos de nós temos mais de um casaco, mais de um agasalho. Às vezes alguns a gente doa, alguns envelhecem. Mas o que era que Bartimeu tinha? Bartimeu, ele tinha uma capa. Qual era o bem de Bartimeu? Uma capa. Era com aquela capa que Bartimeu se protegia. Era aquela capa que era uma parte da roupa dele. Era aquela capa que era a cama dele. Era aquela capa que o protegia de poeira durante o dia e de frio durante a noite. Era aquela capa. Então a capa era o bem que ele tinha. O que ele ia fazer sem aquela capa? Mas perceba o valor que ele deu àquele momento, porque diz o texto que diante do chamado de Jesus, ele se desfaz imediatamente da capa. Ele simplesmente lança a capa, ele simplesmente abre mão da capa. Ele não permite que a capa seja um obstáculo na sua relação com Cristo. Qual o significado disso, irmãos? Presta atenção. Às vezes algumas pessoas, elas dizem: eu quero me encontrar com Cristo. Mas elas querem manter na sua vida coisas que ao mesmo tempo são obstáculos para a relação delas com Cristo. Ou elas dizem assim: não, eu quero me encontrar com o Senhor.
Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor mude a minha família. Eu quero que o Senhor haja assim. Mas eu preciso resolver algumas coisas antes. Eu preciso solucionar algumas situações. Eu preciso que o Senhor me dê um tempo. Não tem gente que, inclusive, para se desvencilhar do pecado, acha que precisa dar um tempo? Não, eu sei que eu tenho que abandonar esse pecado, mas não agora. Mas não agora. Eu preciso ainda organizar algumas coisas. Bartimeu não. Ele simplesmente abriu mão de tudo para se encontrar com o Messias. Por quê? Porque ele sabia que o Messias era tudo o que ele tinha. Tudo. Vamos imaginar, você tem um dinheiro, porventura tem o dinheiro guardado, ou tem uma oportunidade de fazer um financiamento para comprar algum determinado produto, um imóvel, um veículo, e aí você pega aquele dinheiro e aplica. Você abre mão daquele recurso e aplica, e diz, valeu a pena. E você não tem arrependimento com aquilo. Bartimeu olha para Jesus e diz assim: Jesus é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa, inclusive infinitamente mais valioso do que a capa. Então eu abro mão da capa para me encontrar com Jesus. Eu abro mão disso que é uma bênção na minha vida, mas que pode ser um obstáculo. Às vezes, irmãos, coisas que são bênçãos na nossa vida se tornam obstáculos na nossa relação com Deus, não é verdade? Às vezes as pessoas, por exemplo, tornam o trabalho delas um obstáculo na relação delas com Deus. Elas dizem, eu não tenho tempo para servir, porque eu trabalho demais. Não tenho tempo de ir para a igreja, porque eu tenho muitas atividades. Não tenho tempo de me envolver mais com a obra, porque eu estudo demais. Ou seja, a bênção se tornou um obstáculo. Ou a pessoa diz, eu preciso namorar com fulano de tal, eu preciso casar com fulano de tal, eu entendo pela Bíblia que não é o plano de Deus, mas eu estou apaixonado, eu estou apaixonada e eu vou nesse caminho. E elas começam a levantar e terem obstáculos que as atrapalham na sua relação com Deus. Bartimeu lançou a sua capa, sem querer alegorizar o texto, mas aplicando o texto. Tem alguma capa na sua vida que você precisa lançar fora para viver a vontade de Deus na sua história? Qual é a capa? Tem alguma coisa assim que está aí na sua vida e você tem que abrir mão. Não dá para ficar com as duas coisas. Você tem que abrir mão. Bartimeu fez isso. O texto vai nos mostrar que ele não apenas faz isso, mas o texto diz que ele se levanta de um salto. Você já viu o cego saltar? Mas Bartimeu dá um salto. Né? E aí eu me lembro de Soren Kierkegaard. Né? Soren Kierkegaard dizia que a fé é um salto no escuro. Era esse o conceito errado dele sobre fé. Mas para Bartimeu, a fé é um salto para os braços de Jesus. É um salto em direção ao Senhor. E ele faz isso. E se você olhar no verso de número 51, Bartimeu, ele é específico quanto à sua necessidade. Ele vai até Jesus, ele dá um salto e vai a Jesus. Ele larga a capa e ele diz, eu preciso me encontrar com o Salvador, eu preciso ter uma experiência. E Jesus faz uma pergunta para ele. E qual é a pergunta? A pergunta é, que queres que eu te faça? Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Imagina se Jesus chegasse para você hoje e dissesse assim, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você diria? Pensou aí? E só tem um pedido, né? Não é o gênio da lâmpada, 3 pedidos, não, você só tem uma resposta, um pedido. Uma questão.
Jesus faz uma pergunta objetiva e Bartimeu, ele é específico na resposta. Ele tem especificidade. Você vai observar que ele tem persistência, ele depende da misericórdia de Deus, ele compreende o real valor daquele momento, o real valor das coisas, e ele é específico. Ele poderia dizer: me dá uma esmolinha? Trazendo para o nosso contexto, me dá 25 centavos, 50 centavos, R$ 1 para comprar um pão. Ele poderia ter pedido um monte de coisa, mas ele diz: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Tu és aquele que Isaías disse que iria restaurar a vista dos cegos. Eu sou cego. Tu és o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Eu nunca vi a cura de um cego. Eu sou cego. Eu estou diante daquele que pode curar o cego. Então eu quero ver. Talvez você esteja aqui, esteja diante de um problema que ninguém pode resolver. Nem eu, nem você, nem ninguém aqui. Nem a sua família. Mas Jesus pode resolver. Jesus pode resolver. Eu não sei se ele vai resolver, pelo menos agora. Se ele não resolver agora, ele vai resolver na eternidade, com certeza. Mas você pode dizer a Jesus, se isso for lícito, se isso vai trazer glória a Jesus, você pode apresentar o seu pedido a Jesus. E foi isso que Bartimeu fez. Eu queria terminar a reflexão mostrando o que Jesus fez por Bartimeu. Qual foi o resultado desse encontro inusitado, desse encontro improvável? Porque Jesus tinha alguns encontros improváveis, não tinha, irmãos? Pensa aí, Jesus não tinha encontros improváveis? Porque assim, os grandes encontros de Jesus não foram com os líderes religiosos. Os grandes encontros de Jesus não foram com os ricos, não foram com os famosos, não foram com as pessoas de sucesso. Jesus tinha encontro assim com gente de má fama. Jesus tinha encontro com prostituta. Jesus tinha encontro com publicano, com pecador. Jesus tinha encontro com cego, com morto, com aleijado, com endemoniado, com mudo, com gago, com surdo. Era aquele Jesus que veio para os que necessitavam, sejam eles ricos, sejam eles pobres, sejam eles fisicamente sãos ou doentes, mas era o Jesus que veio para a gente que entendia que precisava dele. Gente que compreendia que necessitava dele. E diz o texto que 3 coisas acontecem com Bartimeu. Primeira coisa, verso 52, ele é salvo. Ele foi buscar a cura física, sim, mas ele recebeu mais do que cura física. O texto diz no verso de número 52, olha o que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Jesus faz uma obra aqui sobrenatural. Ele abre os olhos espirituais de Bartimeu. Porque todos nós, irmãos, nascemos cegos espiritualmente. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, cega o nosso entendimento. Mas a Bíblia diz que a luz do Evangelho resplandece em nós e nós podemos ver. A luz do Evangelho rompe as nossas trevas espirituais e nos tira da escuridão e nos leva para a luz. E foi isso que aconteceu com Bartimeu. Primeiro, ele foi salvo. Ele foi redimido, ele foi perdoado, ele foi liberto. Segundo, ele foi curado. Fisicamente, diz a Escritura que imediatamente ele tornou a ver, na hora.
É interessante que Jesus usa diferentes métodos, mas aqui Jesus não orou, aqui Jesus não impôs as mãos, aqui Jesus não aplicou a saliva, lodo, barro nos olhos dele, nada disso. Jesus simplesmente disse: vai, a tua fé te salvou. Quando Jesus disse isso, Bartimeu foi salvo, sim, mas imediatamente também ele foi curado. Ele foi curado no seu corpo, mas ele também foi curado na sua alma. A palavra de Jesus é poderosa para mudar a nossa vida. A palavra de Jesus, irmãos, a palavra de Jesus é poderosa para transformar a nossa história. Ele foi salvo por Cristo, ele foi curado por Cristo, e por fim, ele se tornou um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. Diz o texto que ele seguia a Jesus, estrada afora. Ele ficou tão grato por aquilo que Jesus fez, que ele disse: eu vou seguir a ti para sempre. Jesus, a obra que tu fizeste na minha vida foi tão maravilhosa, que eu vou te seguir. Eu vou ser o teu discípulo. Eu quero não apenas a tua bênção, Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero não apenas as tuas dádivas. Eu quero Deus que me dá as dádivas. Às vezes algumas pessoas recebem a bênção de Deus, agradecem pela bênção e se esquecem. Recebem os benefícios e dizem: Senhor, obrigado. Próxima vez que eu precisar, eu venho de novo. Bartimeu não fez assim. Bartimeu viu que Jesus era tão maravilhoso, era tão glorioso. E diante de quem Jesus é e do que ele fez, ele disse: eu vou te seguir. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós o sigamos. Ele quer que nós reproduzamos o comportamento do seu Filho Jesus. Ele quer que nós moldemos a nossa vida pelo modelo de Cristo. Ele quer que a nossa resposta de gratidão a Ele seja o discipulado, seja a obediência, seja a gratidão, seja a submissão à vontade do Senhor.